E é interessante, a gente observa aqui outra verdade, é que Jesus diz: levanta-te e entra na cidade. Mas Paulo está cego. Paulo não sabia que estava cego. Aqui no versículo 6, ele só descobre que está cego no versículo 8. Mas aqui no versículo 6, Jesus diz: Paulo, levanta e entra na cidade. Mas Paulo está cego. Jesus sabe que ele está cego. Aqui nós aprendemos que não adianta dar desculpas para Jesus. Ele já sabe que a gente não pode. Ele já sabe que a gente não consegue. Ele já sabe que sem ele nada podemos fazer. Mas o que ele mandar fazermos na tua palavra, façamos, obedeçamos, porque é ele quem garante a nossa vitória. É Jesus quem garante a nossa chegada. Aleluia, glórias a Jesus. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. No versículo 4, o texto nos diz que Paulo ouvindo a voz. No versículo 7, o texto diz os companheiros de Paulo ouvindo a voz. Quando a gente vê esse texto no grego, a gente entende que no versículo 4 foi usado o léxico grego fone no acusativo, indicando que o som que Paulo ouvia tinha conteúdo, tinha mensagem. Mas no versículo 7 foi usado o léxico grego fone no genitivo, indicando que o som que os companheiros de Paulo ouviam não tinha som, não tinha conteúdo, era só barulho. Apesar de Jesus estar falando na língua hebraica, Jesus não permitiu que os companheiros de Paulo entendessem a mensagem. É importante entendermos, meus irmãos, que esse acontecimento não foi dentro da mente de Paulo, não foi uma experiência dentro da mente dele. Ele caiu e foi dentro da mente dele somente, não. Foi um acontecimento local, perto da entrada de Damasco, por volta do meio-dia. Se fosse hoje, seria no quilômetro tal, perto do posto tal. Foi um acontecimento local. Os companheiros que estavam com ele, não podemos afirmar quantos companheiros eram, porque a Bíblia não nos diz, nem a história nos diz. Não podemos afirmar quantos companheiros estavam com ele, mas nós sabemos que os companheiros também caíram ao chão, os companheiros também ficaram atemorizados. Amém? Foi um acontecimento local. E acontece algo semelhante em João capítulo 12, versículo 28 e 29. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Deus responde: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O versículo 29 diz: ora, a multidão que estava ali havia dito que foi um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Somente Jesus ouviu a mensagem. A gente aprende nesses dois acontecimentos bíblicos que às vezes estamos num culto e Jesus está ministrando fortemente ao seu coração por meio da palavra. Mas você olha para o lado e o irmão às vezes não está sendo ministrado da mesma maneira que você. Mas creia na ministração que Jesus está fazendo no seu coração por meio da palavra. Mesmo que você olhe para o lado e o irmão não está sendo ministrado da mesma maneira. Aleluia, glórias a Jesus, porque nós aprendemos à luz da palavra de Deus, que pode estar do seu lado, Jesus falando, mas o outro às vezes só está ouvindo barulho, mas dentro desse barulho Jesus está falando com você. Aleluia, glórias a Jesus.